Olá, doutores, olá, doutoras, amigos do programa A Priori, meus queridos alunos da Faculdade Asa de Brumadinho. Mais um programa A Priori, mais um programa com um tema especial, com dois convidados da melhor qualidade. Vamos conosco, está no ar A Priori. Muito bem, doutores, doutoras, amigos, mais um programa A Priori. E queria de antemão agradecer a todos que têm acompanhado os nossos programas. No nosso canal já temos 9 programas gravados, com a participação dos alunos da Faculdade Asa, com a participação dos professores da Faculdade Asa, e que abrilhanta muito o nosso canal e o nosso projeto. Agradeço bastante a quem está inscrito, e você gosta do conteúdo, gosta dos programas, indique para um amigo, para uma amiga, para um operador do direito, mesmo que não seja operador do direito, e que seja um tema interessante para a gente começar a divulgar esse projeto que é tão bacana, patrocinado ainda parceria com a Faculdade Asa de Brumadinho, que esse ano completa seus 20 anos. Uma estrutura física fabulosa, com professores da melhor qualidade, um corpo docente muito bacana, muito legal. A gente vai falar muito sobre a Faculdade Asa ainda dentro desse programa. E, pessoal, falando agora especificamente sobre o tema que vamos tratar nesse programa, no A Priori de hoje, eu trago 2 especialistas da área do direito de família, e o tema diz respeito à união estável, né, os efeitos da união estável no Brasil. E esses 2 especialistas, com certeza, vão abrilhantar muito o nosso programa, porque são 2 professores da área, 2 advogados militantes na área do direito de família, e que com certeza vão trazer muitas informações básicas e complementares para cada um de nós. Nosso primeiro convidado, professor Ronaldo Poeira Santos, advogado, professor de Direito Civil, especialista em Direito Civil, Direito Público, um parceiro da advocacia. Comecei a advocacia há 20 e poucos anos atrás, ao lado do professor Ronaldo Poeiras. Professor Ronaldo, é uma honra para mim poder revê-lo, é uma honra ter o senhor como nosso convidado. Muito obrigado pela presença. Doutor Alexandre, eu o cumprimento e é uma honra estar aqui. Muito obrigado, professor Ronaldo, é uma honra recebê-lo. E o nosso segundo convidado, não menos famoso, e meu colega de Faculdade Asa, do corpo docente da Faculdade Asa, professor de Direito Civil naquela instituição, professor Leonardo Cordeiro. Professor Leonardo Cordeiro é professor de Direito Civil, professor de Teoria Geral do Direito Civil, e que já temos 12 anos juntos na Faculdade Asa. Professor Leonardo, é um prazer. O senhor não imagina a honra que eu tenho em recebê-lo. Muito obrigado. Professor Alexandre, a satisfação é minha. Agradeço muito pelo convite, por essa oportunidade de bater um papo aqui com o Dr. Ronaldo Poeiras, com um tema, como já bem dito, extremamente relevante, e reforço os meus laços de amizade. Já vem de mais de uma década, né, lecionando junto, passando por dificuldades e conquistas juntos, enfrentando temas relevantes como sempre. Reforço que será um grande prazer esse nosso bate-papo. O prazer será meu. Eu tenho certeza que nossos telespectadores, nossos ouvintes, quem nos acompanha no A Priori, vai ter uma verdadeira aula de direito de família. E o tema que a gente traz hoje é a união estável, né? A união estável que gera muita dúvida com relação à sua aplicabilidade, aos seus efeitos, quando é que ocorre, quando é que a união estável pode ser declarada de forma efetiva, enfim. É um bate-papo que a gente vai ter aqui sobre esse tema, que tem como uma observação inicial, doutores, que desde o do ano de 2015 a gente tem um aumento muito grande do percentual de uniões estáveis, né? Em detrimento, inclusive, ao próprio casamento, o Instituto do Casamento. Até o ano de 2015, existia uma diferença em percentual entre a união estável e o casamento de praticamente 45%, em favor, entre aspas, da união estável, né? Então eu queria, professor Leonardo, falar um pouquinho sobre a união estável, né? Introduzindo o tema realmente para os nossos
os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes do canal, o que é união estável? Sim, professor. A união estável, ela é uma união de fato, desde que seja uma convivência pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituir família. Portanto, aqui para introduzir o nosso bate-papo, nós podemos definir que a união estável, ela deve ter uma publicidade. Ela não pode ser aquela união que as pessoas venham a ter às escondidas, clandestinamente. Tá? Nós temos aí, para caracterizar a união estável, alguns elementos objetivos e um elemento subjetivo. Os elementos que nós temos são convivência pública, contínua, duradoura e, principalmente, uma convivência que tenha o intuito de constituir família. É uma coisa interessante, professor, porque o casamento também é assim, né? Sim. Professor Ronaldo, o casamento se caracteriza também por essa situação. Mas por que as pessoas optam hoje, né, pelo menos nas pesquisas que a gente acompanha, a união estável ser aquela que as pessoas estão mais utilizando para efeito de preenchimento desses requisitos que são muito similares? Isso é importante pelo seguinte, porque na verdade a união estável ela espelha em cima do casamento. Então, nós vamos ver no decorrer que os efeitos da união estável se assemelham demais ao casamento, em vários aspectos. Em alguns aspectos não, mas na maioria dos aspectos mais importantes, como o patrimonial, ele se espelha e usa o mesmo regime do casamento. Eu queria colocar uma coisa importante aqui, porque essa expressão união estável, ela foi cunhada nos anos 60 por um jurista. Ele chama Moura Bittencourt, e ele, nos anos 60, ao conceituar o concubinato, ele diz que o concubinato, em outras palavras, seria a união estável de homem e uma mulher, morando sob o mesmo teto ou não, com a intenção de constituir família. Então, esse conceito, esse termo, união estável ou união livre, ele veio nos anos 60 e foi seguindo em nossas legislações até ser estabelecida pela Constituição de 88. Bom, professor Alexandre, quando eu disse que a união estável requer o ânimo de constituir família, ele disse, o casamento também é assim. Daí o doutor Ronaldo complementou, reforçou essa ideia e realmente o casamento, lá no artigo 1511 do Código Civil, ele estabelece comunhão plena de vida. Isso é muito importante, haver essa comunhão plena de vida. Mas isso também está presente na união estável. Tendo em vista que em matéria de direito de famílias hoje, o que mais importa é o princípio da afetividade. Então, eu penso que o nosso pressuposto para discutir o que vem a ser família é haver afinidade, afetividade. Havendo afetividade, não importa se é casamento ou se é união estável, é uma família e merece uma proteção constitucional, aquela já determinada, prevista lá no artigo 226 da Constituição. É um ponto que acho muito importante e que gera muita curiosidade nas pessoas, diz respeito ao tempo. Né? Que tempo que é esse que eu estou dizendo? Duas pessoas resolvem, né, se unir para constituir família sem o casamento, caracterizando uma união estável. Quanto tempo é necessário para a caracterização dessa união estável? Né? Nós temos uma pergunta de uma aluna da Faculdade ASA, exatamente com relação ao tempo que o Dr. Ronaldo, após a pergunta, vai responder. Vamos ver qual é essa pergunta. Gostaria de cumprimentar todos do programa A Priori. Gostaria de cumprimentar o professor Alexandre Torido, agradecer a honra em participar do programa. Gostaria também de cumprimentar os convidados, professor Leonardo, professor Ronaldo Poeiras. Eu me chamo Jéssica, eu curso atualmente o 9º período de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho. A minha pergunta é quais seriam as formas de resolução da insegurança jurídica gerada pela inexistência de parâmetro mínimo de tempo para caracterização da união estável e a liquidez das relações, segundo Bauman. Muito obrigada. Eu queria agradecer a aluna Jéssica. Jéssica, essa pergunta sua você me colocou em saia justa, porque você citou um filósofo contemporâneo. Então eu queria fazer uma explanação inicial para a gente compreender como que funciona as ideias de Bauman. O mundo moderno hoje ele é estabelecido em globalização
meios de informática e a vitória do capitalismo. Então, esses 3 elementos, eles influenciaram profundamente esse mundo moderno que nós estamos vivendo hoje. Esses 3 elementos, eles estabeleceram um distanciamento de relação entre as pessoas e criou um modelo individualista e consumista, ligado à globalização e ao capitalismo. Então, as relações humanas também, conforme Zygmunt Bauman, ele estabelece essa liquidez de relação entre as pessoas. Então, Bauman, na verdade, ele diz que as relações são mais efêmeras. As pessoas se comprometem menos. Inclusive, ele não utiliza a expressão relação, ele utiliza a expressão conexão, principalmente pelos meios de informática. No conceito de Bauman, realmente não se estabelece a união estável, porque o conceito dele é de relações efêmeras e de pouca consistência emocional e sem durabilidade. Mas a primeira parte da pergunta dela é importante esclarecer que para se caracterizar a união estável, basta a gente estabelecer 2 elementos que são importantes. O tempo não é um elemento importante, ele pode ser um elemento complementar e caracterizador. Secundário, vamos dizer assim. Secundário. Os elementos mais importantes é o elemento íntimo, intrínseco e subjetivo, que é a vontade de estabelecer uma relação a 2, onde 2 pessoas estabelecem o compromisso de ter a vida junto e em comum. E o outro elemento é essa relação pública, contínua e duradoura. Tendo esses elementos, a união estável está caracterizada. Essa vontade de se manter unido através da união estável, professor Leonardo, ela tem que ser publicamente declarada, ela é restrita aos 2. Estou perguntando isso pelo seguinte, porque nós podemos ter uma situação em que 2 pessoas moram juntos há 1 ano, sem declarar publicamente a existência da união estável, né? Quando é que essa decisão de ser unido, ter essa união estável, ela vai gerar efeitos para fins que a gente vai ver daqui a pouco de dissolução ou até de questão de herança, de partilha de bens? Sim, perfeito, professor Alexandre. O Dr. Ronaldo bem disse que realmente não se faz necessário o estabelecimento de um lapso temporal mínimo para se caracterizar a união estável. Daí você está me perguntando se uma convivência pública por um tempo de 1 ano, vamos exagerar aqui, por um tempo de 2 anos, seria possível de se caracterizar como união estável? Se ela por si só já caracteriza a união estável. Sim. Tá? Independentemente do tempo, havendo a presença dos requisitos de publicidade, de continuidade, com ânimos de constituir família, é perfeitamente possível a constituição da união estável. Não se faz necessário morar sobre o mesmo teto. A convivência para caracterizar a união estável pode ocorrer com cada um morando em casas distintas. Não precisa estar morando no mesmo da coabitação, no mesmo lar. Inclusive, existe a súmula 382, que já definiu esse ponto. Ela já é bastante antiga, não se faz mais necessário. O importante é que se tenha publicidade, que eles se tratem como companheiros publicamente, que eles tenham fama, nome, trato de conviventes em união estável. E as redes sociais, elas também podem ser hoje, matéria de prova? Hoje, as redes sociais, elas facilitam muito a caracterização da união estável. Por quê? A união estável, o principal requisito dela, no que diz respeito à diferença do casamento, é a informalidade. No casamento, você tem a certidão de casamento, está provado, ela existe ali de direito e ponto. Mas a união estável, ela pode existir de fato e não existir de direito. E como se fazer prova dessa união de fato? Você pode fazer prova de várias maneiras. Nós temos as provas periciais, documentais, testemunhais. Como o senhor bem disse, as redes sociais facilitam muito, porque tem Facebook, Instagram, tem e-mails que você envia, WhatsApp, tudo isso facilita a prova de que você realmente tinha o intuito de constituir uma família. Tanto é que hoje é muito difícil você conseguir definir até que ponto é um namoro ou é uma união estável. Se fala até mesmo em namoro qualificado.
já se tem comentado há mais de 4 ou 5 anos sobre contrato de namoro exatamente para se evitar a caracterização da união estável. Mas como que nós poderíamos definir isso? Ora, se você está namorando sem o intuito de constituir família naquele momento, é um namoro, certo? Se você está namorando com o intuito de constituir família no futuro, continua sendo um namoro. Mas se você já está namorando e com esse intuito de que aquele namoro já seja uma família, está caracterizada, portanto, a união estável. É bem subjetivo, né? Muito Essa subjetivo. questão da intenção, doutor. Porque, às vezes, um pode ter a intenção de E o outro não. constituir união estável, de já ter o ânimo de constituir família, e o outro pode não tê-lo. Professor. Eu queria destacar uma coisa importante aqui, porque as pessoas que vivem sob esse regime da união estável, às vezes eles querem formalizar a própria união estável. Então ele tem que entender que ele pode fazer uma declaração particular de união estável, estabelecendo as condições dessa união entre os dois, inclusive estabelecendo a relação patrimonial entre eles. Sim. Essa declaração ela pode ser por instrumento particular e pode ser por instrumento público. A grande diferença é que a declaração por instrumento público, ela produz efeito erga omnes. Então ela tem publicidade, então ela passa o conhecimento para todos. Ela a vale declaração contra terceiros. Contra terceiro. A declaração particular, ela fica limitada à relação dos dois, mas faz prova entre eles. Outro fato importante também que nós temos que destacar é que se você vive em união estável e quer fazer a conversão dessa união estável em casamento, você pode ir no cartório de pessoas naturais e fazer a conversão da união estável em casamento e estabelecer essas condições. O único empecilho que existe nisso é que a conversão de união estável em casamento, ela não retroage à data do início da união estável. Então você pode ter uma confusão patrimonial durante este período, mas é plenamente possível. Nós vamos falar dessa questão da confusão patrimonial daqui a pouco. Esses contratos a que se refere o Dr. Ronaldo, nós poderíamos chamá-los, né, Dr. Ronaldo, de pacto de convivência. Assim como nós temos o pacto antinupcial, antes das núpcias, antes de se casar, nós temos, portanto, o pacto de convivência aplicável à união estável. E isso é realmente o que se deseja, não é? Trazer uma publicidade geral, ampla. Então, quando você vai, como bem dito pelo Dr. Ronaldo, a um cartório de notas e nem testemunhas se faz necessário. Podem ir apenas os conviventes e declarar que vivem desde o ano tal até a presente data em união estável. Ou pode ser feito, inclusive, via um documento particular assinado, que só vai ter validade entre eles. Mas, uma vez levado a registro lá no cartório de títulos e documentos, esse mesmo contrato particular, ele passa a ter validade também erga omnes, também contra terceiros. Eu queria mudar só um pouquinho o nosso foco dessa conversa, que está tão interessante, porque aqui a gente está falando aqui, o doutor Ronaldo colocou muito bem no início, a união homem e mulher. Né? Só que nós temos as uniões de pessoas do mesmo sexo. Né? Homoafetivas. Homoafetivas. A união estável, professor Ronaldo, se encaixa também à união homoafetiva? O Supremo Tribunal Federal, em 2011, ele já declarou que a união estável ela é estendida para as outras relações. Então, isso é importante deixar claro que todas as pessoas que se relacionam, independente do seu gênero, elas estão amparadas pela legislação. Então, a relação homoafetiva, ela também, a união estável também se aplica a esse tipo de relação. Em né? que pese, não é, doutor Ronaldo, o Código Civil e a Constituição da República estabelecer que casamento é entre homem e mulher, união estável é entre homem e mulher. Porém, essas legislações elas não estão em consonância com o momento. Com o momento atual. Não é? Nós temos que trabalhar para constitucionalizar o direito civil, adequá-lo às normas da Constituição da República. Por isso, o STF já disse que, independentemente do gênero, o casamento pode ocorrer entre casais homoafetivos ou casais heterossexuais. Agora, um outro ponto importante que também gera muita curiosidade, falando agora com relação à dissolução de uma união estável. A gente viu aí alguns requisitos necessários,
como que se aplica, a questão do tempo, né, que é subjetivo esse entendimento, mas com relação à dissolução e principalmente quando o casal, ainda que seja homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, adquirem bens. Sim. Né? Esses efeitos se aplicam da mesma forma lá no direito, a partilha desses bens, como é que isso realmente ocorre? Sim. Nós temos uma pergunta de uma aluna da Faculdade ASA, nesse sentido, e direcionada ao professor Leonardo. Sim, pois tá? não. Mas antes dessa pergunta, nós temos um vídeo institucional da Faculdade ASA, onde a gente vai conhecer um pouco da estrutura física. O professor Leonardo está aqui ao meu lado e creio eu que o mesmo prazer que ele tem em fazer parte do corpo docente da Faculdade ASA é o mesmo. Né? E o senhor conhece a estrutura física da faculdade, professor? Sim, fabulosa, muito O senhor conhece, professor Ronaldo? Não conheço. Não tive Então vamos prazer. conhecer agora. A Faculdade ASA em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação. A Faculdade ASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como o principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro, venha para a Faculdade ASA. Boa noite a todos, eu sou a Isabela, aluna do terceiro período de Direito. Quero primeiramente agradecer ao Alexandre Torido a oportunidade de estar aqui hoje. Aproveito também para cumprimentar o Ronaldo Poeiras e o Leonardo Cordeiro. E o meu questionamento é: a união estável, ela deve ser sempre formalizada, documentada, ou ela pode ocorrer de forma tácita? E em caso da dissolução da união estável, como que fica a partilha de bens? Agradeço a Isabela pela pergunta. No terceiro período do curso de Direito, já bastante empenhada e interessada em aprender cada dia mais. Muito obrigado pela oportunidade, ok, Isabela? É o seguinte, você me pergunta se a união estável ela tem que ser sempre formalizada. Definitivamente não. Como nós havíamos dito, a união estável ela é uma convivência de fato. O que importa são os fatos que você consegue provar de que havia essa convivência pública, contínua, duradoura e com o intuito de construir família. No entanto, se os conviventes optarem, se for do desejo deles, eles podem sim formalizar a união estável. Você tem basicamente duas maneiras de formalizar a união estável. Podem os conviventes se dirigirem até um cartório de notas e lá declararem que convivem a união estável naquele período determinado. Inclusive, é dispensado testemunhas por ser feito no cartório de notas, ou eles podem fazer um pacto de convivência de maneira particular, também estabelecendo desde quando eles iniciaram e findaram a união estável. Desta forma, se você já tem essa união estável através do instrumento particular ou através da escritura pública, fica muito mais fácil quando dá dissolução da união estável. Porque quando você vai ingressar em juízo pedindo a dissolução da união estável, se você não tiver a união estável reconhecida de direito, através de escritura pública ou escrito particular, você deverá primeiro provar em juízo qual é o início daquela união estável, quando ela se iniciou. Você deverá rolar testemunhas, provas documentais, periciais, para o juiz estabelecer na sentença: a união estável começou no dia X. E na mesma sentença na qual ele reconhece o início da união estável, ele também dissolve a união estável e, agora passando para a segunda parte da sua pergunta, ele já faz a partilha de bens. Mas como será feita a partilha de bens no caso da união estável? Ora, se o casal ele tem aquela união estável apenas de fato, ele não escolheu um regime de bens. Se ele não escolheu um regime de bens, o legislador escolheu por ele. Qual é esse regime? É o chamado regime legal. Ele cai na regra, na vala comum, do regime da comunhão parcial de bens.
e como tal será feita a partilha. Ou seja, bens Agora, adquiridos após a declaração da união estável. ok. Mas eles têm a opção de, quando entabular esse pacto de convivência, público ou particular, estabelecer qual é o regime de bens. Eles podem, inclusive, fazer um pacto nupcial e dizer, olha, estamos combinando aqui que será a comunhão parcial de bens, será a comunhão universal de bens, participação final nos aquestos, separação de bens facultativa. Eles podem estabelecer. Mas uma vez não estabelecido, a lei escolhe por eles. E escolhendo por eles, professor Alexandre, vai incidir a regra da comunhão parcial de bens. E como é que funciona a partilha no regime da comunhão parcial de bens? Ora, os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, eles são partilhados meio a meio. Por isso o nome de meiação. Já os bens particulares, ou seja, os bens que cada um destes conviventes já possuíam antes de iniciarem o casamento, antes de iniciarem a união estável, eles não se comunicam. E aqueles bens que venham a ser adquiridos na constância da união estável pelo regime da comunhão parcial de bens, a título gratuito, também não irão se comunicar. Por exemplo, se eu convivo em união estável com o Dr. Ronaldo, nós adquirimos um patrimônio porque o meu pai faleceu e me deixou uma herança. Foi a título gratuito, então eu não tenho que dividi-lo. Agora, se o Dr. Ronaldo, casar em união estável comigo, recebe uma doação apenas para ele, o professor Alexandre faz uma doação para o Dr. Ronaldo, a título gratuito, doação, portanto, não se comunica, eu não tenho direito à metade desse patrimônio. Assim também não irá se comunicar os bens que foram subrogados. O que é essa palavrinha, subrogados? Nós podemos entender aqueles bens que foram trocados. Vamos imaginar que antes de eu iniciar a minha união estável, eu tinha uma casa que valia R$250 mil. Depois que eu iniciei a união estável, eu vendi essa casa de R$250 mil, inteirei mais 250, constituí a união estável, comprei uma casa de R$500 mil. Esses 250 mil que eu já possuía antes da união estável, eu não tenho que dividi-lo com o meu companheiro. Portanto, dessa casa de 500 mil, 250 é meu, e os outros 250 adquiridos na constância dessa união estável serão partilhados meio a meio. A consequência legal aí está muito clara, né? Sim. O senhor explanou com Só muita deve propriedade. observar se eles escolheram ou não outro regime. Não escolheram outro regime, prevalece a comunhão parcial de bens. Agora, com relação a aplicações financeiras, né? O casal está lá na sua união estável, um deles tem uma aplicação financeira, onde os rendimentos do casal é lançado naquela conta bancária, naquela aplicação. Esse titular da conta falece, né? Faleceu o titular da conta. O dinheiro que está lá, é necessário que o companheiro ajuize uma demanda, um alvará judicial, ou um pedido de declaração de união estável para resgatar esse dinheiro? Como é que fica essa questão da aplicação dos valores? Se já existe a declaração de união estável, a comprovação fica extremamente mais fácil, né? Então, um ponto que nós temos que levar em consideração, e isso é importante demais a gente ter isso bem claro na cabeça da gente, que a união estável ela se espelha no casamento, mas é uma modalidade informal. Então, existe algumas dificuldades na hora de fazer prova de tempo e na hora de uma demanda judicial, né? E existe um outro problema mais grave. Não existe o estado civil união estável. Então, se um dos companheiros adquire o imóvel e lá na qualificação do imóvel ele não estabelece, que ele pode estabelecer vivendo em união estável, mas se ele estabelece solteiro, viúvo ou divorciado, e se ele não tiver boas intenções, ele pode prejudicar o companheiro ou a companheira, porque ele pode vender o bem independentemente da concordância do seu companheiro ou da sua companheira. Então, essa informalidade, ela tem um efeito que pode não ser muito confortável no futuro. Então, é importante, mesmo na informalidade da união estável, estabelecer isso documentalmente. Fica mais seguro, mais fácil de provar. Nas questões de recursos aplicados,
Aí temos que ver se a conta é conjunta, se pode fazer essa movimentação independente do outro, mas de toda forma, se esse sistema, se essa união estável, ato, fato, jurídico, ela é informal, o companheiro ou a companheira terá que fazer uma ação de reconhecimento de união estável e pedir judicialmente o levantamento desse valor. Ou seja, a gente está definindo aqui, professor Leonardo, desculpa interrompê-lo, que existe uma certa insegurança jurídica numa relação informal. Né? A união estável informal ela pode gerar consequências e uma insegurança jurídica muito grande. O doutor Ronaldo bem disse, né? Se você já tem isso formalizado, essa união estável, fica muito mais fácil. Sim, sem dúvida. Imagine uma pessoa que vive em união estável, o seu companheiro falece e agora ela pretende receber a pensão por morte, receber uma pensão do INSS. Muito bem colocado. É muito exatamente. mais difícil para ela, porque ela vai ter que se valer, como o doutor Ronaldo já iniciou, de uma ação declaratória de união estável pós-mortem. Com aquela pessoa que já morreu, você vai provar que conviveu em união estável com ela em determinado tempo. Independente se a prova é fácil ou não, o fato é que vai ter... É mais complexo. Vai ter uma mais ação, complexo, vai ter uma demanda... Com relação... Não uma demanda, mas uma ação judicial declaratória. Né, relação a... Exatamente. Com relação às aplicações financeiras, se elas devem ser compartilhadas ou não, volto a dizer, se for o regime da comunhão parcial de bens, o que deve ser partilhado é apenas o quê? O rendimento daquela aplicação financeira. Os frutos e rendimentos, eles devem ser divididos. Tá? Mas o principal, o capital, que é um bem particular, ele não precisa ser partilhado. Nós, enquanto advogados, né, e os senhores militantes aí, muito mais do que eu na área do direito de família, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande na orientação dos nossos clientes enquanto consultados, no sentido de levar mesmo a registro, a uma declaração formal da existência de uma união estável, né, exatamente para evitar discussões judiciais, provas, que chega um momento que se torna até um pouco constrangedor, né? Porque você tem que levar uma testemunha ao fórum para mostrar, a testemunha falar que você manteve durante um tempo uma união estável, né? Duradoura, enfim. Isso acontece. Tudo que a gente fala de justiça, né, hoje em dia, né, é demorado. É demorado, é moroso, a gente sabe como é que está o Poder Judiciário hoje. Né? Eu tenho até falado, professores, alguns programas que a gente participa, que demanda hoje no país é a mesma coisa de você não buscar o direito de uma forma rápida. Né? Então, transações, acordos, evitando-se a demanda é sempre bom, né? Porque a gente tem realmente um Poder Judiciário falido. Essa é que é a realidade. Nós, advogados, a gente tem sofrido muito. Né? A gente não pode nem falar que a gente está esfregando a barriga no balcão, porque nem acesso aos balcões a gente está tendo mais. Né? Grande parte do nosso tempo, como advogados, ele é destinado a explicar ao cliente por que a demora, a peticionar, reiterar, pedir pelo amor de Deus para que ocorra um despacho, uma sentença. Nós temos bons juízes, né? Sim, nós temos bons juízes. Só que nós temos uma assoberbado, com certeza. Uma estrutura engessada, né? Assoberbada. E tudo é judicializado, tudo é levado ao judiciário. Sim, quando se fala de direito de família, então, que... É todo um contexto, né, professor? Bem arraigado não o tem sentimento. Um elemento. É todo um contexto que leva a isso. Não é uma única circunstância. Bom... voltando aqui ao que o professor Ronaldo disse sobre o Estado Civil, realmente, o Código de Processo Civil foi o último agora, em 2015, ele perdeu uma grande oportunidade, não é, de manifestar sobre o Estado Civil da União Estável. Porque nós temos, né, doutor Ronaldo, se não me engano, ou é solteiro, ou é casado, ou é divorciado, ou é viúvo, ou até mesmo separado, para quem entende aí que não existe a separação. Mas nós não temos o Estado Civil de conviventes em união estável. Apesar de, como já disse pelo Dr. Ronaldo, ser obrigação das partes, segundo o Código de Processo Civil, um requisito da petição inicial, indicar, declinar qual é o seu Estado Civil, ou se você convive em união estável ou não. Até para efeito de prova futura também é importante. E isso não deveria ser assim. Por quê? Como o que importa é o amor, é o carinho, é o afeto, ali tem família. Então, nós não podemos atribuir à união estável uma família de segunda classe. Tá? Casamento e união estável devem ser tratados em condições de igualdade. Tanto é que o STF, em 2017, ele julgou que o artigo 1790 do Código Civil, que retrata sobre a sucessão do companheiro, ele é inconstitucional. Devendo ser aplicado
aos companheiros, quando um deles vem a falecer, as mesmas regras lá do artigo 1829 do Código Civil. Professores, a discriminação era tamanha que, se você observar, a sucessão daquele que é casado, ela era tratada dentro de um capítulo próprio da ordem de vocação hereditária, no qual realmente deveriam ser colocadas todas as pessoas vocacionadas a herdar. Já a sucessão do companheiro, ela foi colocada lá nas disposições gerais. O companheiro, pelo código, ele não é elevado à condição de herdeiro necessário, porque se você fizer a leitura do 1845, diz que herdeiro necessário é apenas descendente, ascendente e cônjuge. Então, já existiu uma discriminação muito maior do que ainda existe em relação àqueles que convivem em união estável. A questão do direito de família é muito delicado se conversar sobre o direito de família, porque a gente não mexe só com o direito material específico, a gente move sentimentos. Nós não temos né? escritórios, é consultório, né? Na maioria das vezes sim, né? famílias. Os advogados psicólogos, né? Que a gente às vezes tem que ser mais psicólogo do que advogado, né? E é uma realidade, para quem os senhores militam aí mais do que eu na área do direito de família, vocês podem falar melhor que eu, né? Mas da pouca experiência que eu já tive, né? E você recebe ligação domingo de madrugada, é segunda de manhãzinha, quer dizer, não tem horário, né? E você tem que fazer e é um todo cliente que ele vai ser eternizado, né? Vem o divórcio, aí vem a pensão, vem a guarda, vem a visita, vem o não pagamento da pensão, depois vem a alienação parental. Então é uma demanda que vai se estender aí. Alienação parental, professor, que vai ser um dos temas do direito de família aqui no nosso envolve programa muito psicologia. Daqui a alguns programas. Se Nós Deus estamos com quiser. uma pautazinha já fechada. Sim. E a alienação parental vai entrar em um dos temas a serem objeto das nossas conversas, desse bate-papo nosso. Doutores, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu queria mais uma vez parabenizar pela aula que a gente recebeu aqui de direito de família, principalmente da união estável. O tempo é curto, mas o programa tem esse aspecto mais compacto mesmo, exatamente para a gente atrair um pouco a atenção das pessoas em temas bem específicos, mas a gente poderia ficar aqui discutindo mais vários minutos, né? É um prazer. Professor Ronaldo, muito obrigado pela sua presença, um prazer revê-lo. Estamos à disposição e eu creio que o senhor vai ser convidado para outros programas. Muito obrigado. Obrigado, agradeço. Professor Leonardo, não tem palavras para agradecer a sua presença, sempre disponível. Muito obrigado, prazer revê-lo. E eu que tenho essa satisfação de poder participar do programa aqui na presença do Dr. Ronaldo, do professor Alexandre, dos demais colaboradores, para que esse programa realmente continue sendo um sucesso. Muito obrigado. O sucesso vem diante da participação desses convidados, que são sempre de ótima qualidade. E, pessoal, chegamos ao final de mais um programa A Priori. Agradeço muito a atenção de vocês. Gostaram? Foi o que eu disse no começo do programa. Vamos compartilhar, vamos mostrar para as pessoas que existem debates de alta qualidade envolvendo assuntos do direito, sempre com convidados desse gabarito. Nos próximos programas, coisas muito boas vão vir. Agradeço mais uma vez, conto com vocês. Até a próxima!